Nesse último mês, a minha carteira rendeu 10 mil reais. Porém, ao mesmo tempo, ela caiu quase 2%. Você sabe como que isso é possível? Vem comigo que eu vou te explicar. Sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Yuri Leite, sou consultor e mestre em investimentos e todos os meses a gente traz um vídeo como esse, mostrando a nossa carteira de investimento, explicando todas as nossas movimentações, o que a gente fez e o raciocínio de tudo que a gente pensou aqui, para que você possa se inspirar e montar a sua carteira de investimento. Uma carteira de investimento de sucesso, que vai te trazer um retorno aí para o longo prazo. Se isso é algo que você tem interesse em aprender, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, batendo no sininho, que é para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Pois é, como eu disse agora na introdução, a nossa carteira ela já começou tendo uma lucratividade muito boa, de quase 10 mil reais. Isso foi o somatório de tudo que a gente conseguiu com a parte das opções, mais os dividendos que a gente recebeu. E já vou mostrar tudo isso para vocês. Agora, como as movimentações pelo mundo inteiro foram muito voláteis nesse último mês, a nossa carteira ainda ficou negativa, alguma coisa na casa dos 2%. E o mês de janeiro teve toda essa oscilação justamente por conta de tudo que aconteceu no cenário macroeconômico. Nesse último mês, a gente teve a posse do Donald Trump como presidente do lado dos Estados Unidos. A gente teve o surgimento da DeepSeek, uma inteligência artificial chinesa que veio para competir com as americanas. Uma quantidade de venda absurda de dólares que o Banco Central brasileiro fez para tentar controlar a cotação do dólar no Brasil. E claramente, tudo isso, bem como as outras diversas coisas que aconteceram em janeiro, também afetaram a nossa carteira de investimento. Então vamos entrar aqui já na carteira, mostrar as movimentações desse mês, para a gente poder discutir um pouco do que a gente fez e o porquê que a gente fez tudo isso. Então, entrando aqui na nossa carteira, perceba que a gente não teve nenhuma movimentação até 23 de janeiro. Então a gente já começou o mês inteiro sem fazer nada. Só no dia 23 que a gente começou a vender um pouco do nosso ETF que compra REITs, que compra fundos imobiliários americanos, e a gente trocou isso pela B2 Gold, que é aquela empresa de ouro, de fabricação de ouro, de exploração no caso de ouro, que eu gosto bastante. E por que a gente fez essa troca, né? Bom, o ETF aqui já está um pouco esticado, REITs em sua maioria já estão bastante esticados, alavancados, em termos de preço sobre lucro, outras métricas, enquanto que o ouro, né, a cotação do ouro está subindo e a cotação da empresa está caindo. Eu poderia explicar o porquê que caiu tanto, mas eu não acho que convém para esse vídeo. Se vocês quiserem um vídeo específico para isso, deixa nos comentários que eu trago me explicando. Mas o grande ponto é que essa ação está pagando mais ou menos 16 centavos de dólares aí de dividendos. Considerando o preço de 2,24, se eu fizer a conta aqui para vocês verem, se eu fizer a conta aqui para vocês, perceba que vai ficar o seguinte. Vai ficar alguma coisa na casa de 7% de dividendo, tá vendo? Ah, Yuri, mas tem um imposto. E aí, o que é que vai diminuir? Vai. Mas aí, ó, mesmo considerando um imposto de 30%, que é um imposto que a gente paga lá, ainda fica alguma coisa na casa de 5% de dividendo em dólares. E apesar da minha carteira não ser focada em dividendos, eu acho que o ouro vai subir, a empresa vai subir. Bom, 5% de dividendo em dólar é bastante coisa, praticamente garantido. E isso com a cotação da empresa provavelmente também crescendo. Então eu vou ganhar 5% de um lado, mais a variação da empresa. Então, acredito que daqui uns 3 anos, essa troca aqui vai ser muito positiva para a carteira. Vamos acompanhar. Além disso, no dia 29 eu comecei vendendo e recomprando Vale. Na verdade, o que eu estava fazendo aqui era uma movimentação para reduzir imposto, né, para acumular prejuízos. E aí eu vendi, e aí eu mandei comprar na cotação um pouquinho mais baixo. E aí veja que já comprou no mesmo dia, tudo no dia 29, tá vendo? E aí o que é que aconteceu? Eu saí ganhando R$64 aqui no Day Trade, não era o objetivo era acumular imposto. Mas eu não consegui. Além disso, perceba que eu vendi mais algumas posições aqui, ó, todas no dia 29. Eu saí do ETF de Small Caps brasileiro, o Trig 11. Eu vendi o JFL 11 com um pouquinho de lucro, zerando. O meu objetivo era zerar ele. E aí eu vendi o HSML justamente para não pagar imposto, né? Então foi um prejuízo compensado. E a Honey 3, que foi também para fazer prejuízo. Eu mandei vender tudo, mas só vendeu 800. E aí eu não recomprei porque não caiu ainda no preço. Mas aí vocês vão ver aqui abaixo que eu já fiz várias opções, ó, de Honey, justamente para conseguir recomprar aí abaixo dos R$7. Então no final da história eu saí ganhando um trocadinho aqui e vou, né, recomprar se cair abaixo dos 7, tá? Então veja que as movimentações do dia 29 basicamente consistem em tentar fazer prejuízo e sair de algumas posições que já não faziam mais sentido na carteira, que é esse ETF aqui de Small Caps. Aí quando veio no dia 30, a gente conseguiu vender toda a nossa posição de Petrobras. A gente tinha uma opção de Petrobras que a gente fez em outubro, se não me falha a memória. E aí a gente vendeu a 3,30 ou 3,40, alguma coisa assim. E agora a gente recomprou a 1,70, ou seja, a gente ganhou aí
alguma coisa na casa de uns R$ 1.700 para cada 1.000. Eu vendi 2.000, então eu ganhei mais ou menos uns 3.400 nessa brincadeira. E aqui embaixo, na IRB, a gente também ganhou um trocado, né? Isso aqui é uma, na verdade, de muito tempo atrás, que eu tinha vendido lá em fevereiro de 2023. E agora eu recomprei também com um lucro positivo. Somando essas duas posições, a gente já pode entrar aqui no dashboard rapidinho para vocês verem. Foi essa barra laranja aqui de opções, ó. Somando os dois, teve quase R$ 7.750 aí de lucro por conta dessas opções. Aí vocês vão ver aqui embaixo que eu já recomprei Selic, isso com o dinheiro da Trig, né? Então eu troquei Small Caps pela Selic. Tem um motivo, né, para poder fazer mais opções. Eu acho que o mês de janeiro vai ser bem volátil, com todas as questões políticas que estão acontecendo aqui no Brasil e lá fora também. Então eu acho que vai trazer muita oportunidade para opções. Então eu preferi deixar em Selic como margem, e aí eu vou brincando aí, ganhando a Selic, que já está alta, mais o que eu for ganhando com as opções. Aí eu recomprei Snell 11, né? Eu tive um problema que a corretora vendeu por conta da margem, vendeu. Aí eu recomprei aqui embaixo para cair no 0 a 0. E perceba aqui embaixo que eu basicamente vendi um bocado de coisa para compensar o prejuízo e não ter que pagar imposto. E aí basicamente foi tudo que eu fiz, tá? Entrando aqui na carteira, como ficou a distribuição? Nesse momento a gente está com 50% no Brasil e 49% lá fora. Isso porque eu vendi muita posição do Brasil e fiquei em caixa, né? Então não está aqui ainda, que ainda está em caixa, não recomprei, mas deve estar mais ou menos naquela proporção que eu tinha combinado com vocês, 60% aqui, 40% aqui. Dessas, 32% estão em ações. Small Cap a gente zerou, né? E o objetivo é ficar zerado por enquanto. O fundo imobiliário está na casa de 5%, que é o nosso objetivo, na verdade, é em torno de 2,5%, então está um pouco acima ainda. A renda fixa, que o nosso objetivo aqui no Brasil era 16%, aí aqui está na casa de 12,86%, mas ainda não está somando com o Tesouro Selic. Eu esqueci de adicionar aqui antes de colocar o vídeo, mas com o Tesouro Selic vai ficar alguma coisa na casa de 15%, tá? Aí no exterior temos o 49,23%, desses 15,47% estão em ações, boa parte está na B2 Gold, está no 10%, feito eu combinei com vocês, e REITs, que está aqui 2,50%. Renda fixa internacional, perceba que o nosso objetivo era ter em torno de 16%, estamos na casa de 28%, e então estamos um pouco acima ainda da renda fixa internacional, a gente tem que ajustar isso. E cripto, perceba que Bitcoin aqui teve venda, né? Eu saí de um pouco de Bitcoin, então ele subiu, mas eu não fiquei com toda a subida do Bitcoin. Como é que a nossa carteira performou então? Bom, com relação aos aportes, né? Perceba que a linha azul ainda está em cima da linha laranja, ou seja, a gente está ganhando dinheiro. Teve uma queda aqui, mas a gente ainda está ganhando dinheiro em relação ao que a gente aportou. A gente ganhou alguma coisa na casa de 2.225 de dividendos, os 7.750 aproximadamente em opções. Então perceba aqui, ó, que a nossa carteira ela caiu de mais ou menos 43% para 42% e alguma coisa, né? Foi uma queda de 1,5%, quase 2%. Enquanto que o S&P 500 caiu de 93% para alguma coisa na casa de 88%, né? Então foi uma queda de mais ou menos 5%. Boa parte disso foi do dólar, na verdade, que caiu. Essa subida aqui, muita coisa foi dólar, agora o dólar deu uma arrefecida. E aí, isso aqui é o S&P 500 em reais, então ele cai com a subida do real em relação ao dólar, né? Perceba aqui embaixo que o Ibovespa, que é essa linha cinza, deu um grande repique, né? Ficou até acima do IPCA, mas o índice do IFIX ainda continua basicamente em queda livre, perdendo inclusive para um IPCA acumulado aí desde que a gente começou. Em termos de rentabilidade, a nossa carteira desde o começo está rendendo 43%, tá? E a nossa carteira sem inflação chegaria em 1 milhão em 12 meses, com inflação em 109 meses, né? Isso é 1 milhão com poder de compra de hoje, no caso. E aí o retorno acima da inflação para 0,49 no mês, que dá 5,99 no ano. Então é como se a nossa carteira estivesse rendendo IPCA mais 6%, tá? Teve uma queda em relação ao que a gente estava antes, né? Mas a gente ainda tem confiança de que isso aqui vai subir quando as coisas se alinharem aqui no Brasil novamente. Média de aportes desde que a gente começou, 5.400 aproximadamente, e a gente está há 40 meses aí fazendo esse vídeo aqui para vocês, né? Na verdade, no YouTube a gente está um pouco menos, a gente está em 22 ou 23. Lá no Instagram é que a gente está há 40 meses compartilhando a nossa carteira todos os meses com vocês. E é isso. Para o nosso vídeo de hoje, eu acho que é isso que eu tinha para mostrar para vocês. A gente teve uma troca muito grande de REITs que já estavam, na nossa opinião, um pouco alavancados demais, né? Já tinham subido demais, esticado demais a palavra correta. Enquanto que a ação de ouro está me pagando muito para ficar lá posicionado, mesmo que
se não aconteça nada, eu vou ganhar a valorização do dólar mais a valorização de 5% aproximadamente dos dividendos. Então, é uma excelente valorização. Se ela subir mais, que é o que eu acho que vai acontecer, a gente ainda tende a ganhar com a valorização da ação, isso é um ponto muito positivo. Além disso, a gente fez várias movimentações para reduzir imposto e teve um grande lucro aí de quase os R$ 8.000 de opções que a gente trabalha aqui todos os meses para ganhar, né, nas opções e aí minimizar a oscilação da carteira e também trazer mais rentabilidade aí para o longo prazo. Inclusive, me lembra de convidar vocês, caso vocês tenham interesse em participar, a gente está montando uma mentoria para justamente a parte de opções. Eu vou deixar o link aqui embaixo, ela ainda não está aberta, tá? Mas assim que estiver aberta, eu vou enviar um e-mail para todos que se inscreveram. Então, se você tem interesse, inscreva-se aqui abaixo pelo link. Combinado? Vou ficando por aqui então. Um forte abraço e aguardo você no próximo vídeo.